Anderson Silva teve várias vitórias lendárias em sua carreira. A gente pode lembrar do chute frontal no Vitor Belfort, o triângulo aos 45 do segundo tempo contra o Chael Sonnen ou o verdadeiro baile que ele deu no Forrest Griffin. Mas tem uma luta que foi meio esquecida ou pelo menos não é lembrada com tanto carinho. E é uma pena, porque essa luta foi a última aparição do auge do Anderson Silva, a última aparição do Prime Anderson Silva. E curiosamente, essa originalmente seria a última luta da carreira do Anderson, muito antes das lutas contra Chris Weidman e todo o resto, e que na minha opinião poderia ter sido o capítulo final perfeito para a carreira do Spider. Bom pessoal, a gente vai falar sobre essa luta no Conto das Lutas de hoje, mas antes queria lembrar para vocês que esse vídeo é patrocinado pela Stake.bet.br, a casa de apostas oficial do UFC, e também a única casa de apostas que conta com promoções exclusivas para os eventos numerados do Ultimate. Inclusive já me confirmaram que o UFC 316 também vai ter uma promoção exclusiva que você só encontra na Stake. Então, para participar dessas promoções da Stake, você precisa criar sua conta com o link que está aqui no primeiro comentário fixado ou no QR Code que está aparecendo aqui na tela. Dado o aviso, vamos agora começar mais um Conto das Lutas, dessa vez falando sobre Anderson Silva contra Stephan Bonnar. O ano era 2012, quando o fim do mundo felizmente foi cancelado e hoje estamos muito bem e vivos. Só que infelizmente o fim do mundo não foi a única coisa que foi cancelada em 2012. O UFC havia marcado um evento no Rio de Janeiro, um evento numerado no Rio de Janeiro, que seria o UFC 153, a terceira edição na capital carioca e por isso ele foi batizado de UFC Rio 3. O card estava bem recheado de grandes atrações, grandes atletas brasileiros e a luta principal seria José Aldo defendendo seu cinturão dos penas contra Eric Koch. Tava tudo certo até que vários problemas começaram a aparecer. Do nada, várias lutas importantes do card foram canceladas. A luta do Vitor Belfort, inclusive, foi cancelada porque ele foi retirado do card e realocado para enfrentar o John Jones no pay-per-view anterior. A luta entre Glover Teixeira e Rampage Jackson, uma das mais importantes da noite, também havia sido cancelada porque o Jackson se lesionou. E para piorar, a luta principal da noite, José Aldo contra Eric Koch, também foi cancelada por causa de uma lesão do americano. Detalhe, era para essa luta ter acontecido em julho, mas foi adiada para outubro por causa de uma lesão do Aldo. E agora a luta caiu mais uma vez, dessa vez por culpa do americano. Pelo menos, já que o evento vai ser no Rio de Janeiro, não foi o Aldo que foi retirado do combate. Então ainda dá pra ajeitar as coisas. Então ligaram pro Frank Edgar, que rapidamente assumiu o lugar do Eric Koch e faria o novo evento principal contra o José Aldo. Conseguiram tapar o buraco, mas isso só durou algumas semanas. Porque depois o cano estourou de vez, quando o José Aldo sofreu um acidente de moto e teve que ser completamente retirado do UFC 153. Ou seja, o evento perdeu a luta principal da noite, a luta que sustentava todo o restante do card. Agora sim o UFC tinha um baita problema, porque sem Aldo não tinha evento. Principalmente porque as outras lutas, as mais importantes, haviam sido canceladas. Vitor Belfort já estava fora do evento, Rampage Jackson e Glover Teixeira já não iam mais lutar. Então o UFC estava literalmente em apuros. Eles precisavam de uma luta grandiosa para liderar esse evento no Brasil, senão o pay-per-view poderia até ser cancelado. E aí, sem alternativas, eles tiveram que pedir ajuda pro Homem-Aranha. Anderson Silva, na época, ainda era campeão dos médios e tinha acabado de vencer a revanche contra o Chael Sonnen, e planejava ficar parado até 2013. Mas o UFC foi lá e estava implorando pelos seus serviços. Precisavam que ele lutasse no Rio de Janeiro, caso contrário, o evento seria cancelado. E como as negociações para essa luta começaram em setembro e o evento já era em outubro, não tinha como o Anderson defender seu cinturão contra alguém do peso médio, até porque o corte de peso seria bem complicado. O Anderson estava em off, não estava em preparação. Então o UFC propôs o seguinte, do Anderson fazer mais uma luta na categoria dos meio pesados, da mesma forma que ele enfrentou Forrest Griffin e James Irving. Ele seguiria como campeão da categoria dos médios e faria apenas uma luta sem compromisso, sem valer cinturão, para servir de luta principal do UFC 153. Anderson topou a ideia. No mesmo dia, o Minotauro estava do lado do Anderson e conseguiu fechar uma luta para ele também, para servir de co-evento da noite. Ele enfrentaria o David Herman e assim o UFC 153 estava salvo. A nova luta principal seria Anderson Silva contra Stephan Bonnar nos meio pesados, uma luta de 3 rounds sem compromisso, sem valer cinturão.
E é curioso, porque o Anderson Silva sequer fez corte de peso para essa luta. Ele subiu na balança com seu peso natural, inclusive ficou abaixo dos 93 quilos. Diferente do Bonner, que fez o corte de peso e dava para ver que havia uma grande diferença física entre os dois. O Bonner era mais forte e até mais alto do que o Anderson, uma ocasião bem rara de se ver. Bom, Stephan Bonner, também conhecido como psicopata americano, ficou mundialmente conhecido por aquela batalha lendária que ele teve contra o Forrest Griffin na final da primeira temporada do TUF, uma luta importantíssima que inclusive salvou o futuro do UFC com recorde de audiência. Inclusive teve uma entrevista na época hilária, um bate-papo entre o Forrest Griffin e o Stephan Bonner, onde o Griffin falou tudo que o Bonner não deveria fazer pra quando fosse enfrentar o Anderson Silva. O Griffin que já tinha tomado um baile do Anderson. Deixa eu falar, não parece que adiantou muita coisa não. E olha que o Anderson deu sorte pro azar, ele teve um tropeço no início da luta. Não, literalmente ele tropeçou no início da luta. E isso deu a brecha pro Bonner começar a sua estratégia, a única forma que ele poderia encontrar uma vitória contra o Anderson Silva, que é travar o Anderson na grade, trabalhar na isometria e talvez conseguir colocar a luta pra baixo. E realmente estava funcionando. A diferença de força era realmente notável. Por quase 3 minutos, o Bonner simplesmente travou o Anderson na grade. Até que finalmente, depois de minutos sendo esmagado na parede por esse bloco de concreto, o Anderson finalmente conseguiu se livrar da pegada. E aí sabe o que é que o Anderson fez em seguida? Depois de passar 3 minutos colado com as costas na grade, sabe o que é que o Anderson fez depois que saiu dessa posição? Ele voltou pra grade. Ele voluntariamente se colocou de novo de costas pra grade. O Bonner ficou meio que sem entender e mordeu a isca, foi pra cima. Ele tentava achar uma abertura para se aproximar, mas o Spider esquivava de todos os seus golpes. E mesmo assim, o Anderson voltava a ficar de costas para a grade, quase como uma aranha, esperando pela sua presa entrar na teia. Bonner conseguiu prender o Spider na grade de novo e o corner do Anderson Silva estava desesperado, gritando para ele: "Meu Deus, pare com isso, leve a luta a sério." Anderson simplesmente olhou com a maior calma do mundo pro seu corner e falou assim: calma, calma, tá tudo sob controle. Desesperado com essa situação, o Bonner tentou mais uma queda, só que o campeão dos médios se defendeu. Nesse momento, o Anderson Silva já estava no flow. Bonner tentava acertá-lo, mas parecia que estava enfrentando um fantasma. Ele não conseguia encostar no campeão, que estava com a guarda completamente baixa, mãos na altura da cintura. E o Bonner simplesmente não conseguia tocar no sujeito. Bom, faltava menos de 1 minuto pro round acabar. Pelo menos isso. Daria tempo pro Bonner ir pro intervalo e tentar repaginar a estratégia. Só que aí na reta final, ainda no clinch, o Anderson deu uma rasteira no americano, perseguiu a presa e desferiu uma joelhada certeira no plexo solar que desarmou completamente o psicopata americano. Anderson encerrou a luta com mais alguns golpes no solo e finalizou ainda no primeiro round uma das melhores atuações de toda a sua carreira, vencendo Stephan Bonner por nocaute técnico, a primeira vez que Bonner foi nocauteado em toda a sua carreira. Uma vitória lendária que entregou tudo aquilo que você conhece do Anderson Silva, as esquivas, a provocação, essa genialidade, a precisão nos golpes, a letalidade, e para melhorar tudo isso diante do público brasileiro. Anderson deu uma das melhores performances da sua carreira em casa. E esse teria sido um grande momento para se aposentar. Na verdade, esse era o plano original. Essa deveria ter sido a última luta da carreira do Anderson Silva. Anos depois, em uma entrevista para o canal do UFC no YouTube, em 2020, o Anderson Silva revelou que o plano original era que ele se aposentaria depois dessa luta com o Stephan Bonner. Depois do combate, ele estava meio que satisfeito com a sua carreira e queria muito passar mais tempo com a sua família. Só que o UFC não queria deixar a maior estrela que eles tinham naquele momento se aposentar, pelo menos sem tentar fazer ele mudar de ideia. E aí, Lorenzo Fertitta e Dana White chegaram e presentearam o Anderson com um Bentley Continental, um super carro esportivo, e falaram assim: olha, vamos repensar essa história aí de aposentadoria? Vai com calma, vamos conversar. E aí o Anderson acabou sendo convencido a fazer mais uma luta, que foi justamente a luta contra o Chris Weidman. E o resto vocês sabem, a história. Perdeu pro Chris Weidman, aí depois teve a lesão na perna e por aí vai. Curiosamente, o que fez o Anderson desistir da ideia de aposentadoria, basicamente até hoje, foi a lesão na perna. Curiosamente, foi a lesão que fez o Anderson querer continuar. Nessa mesma entrevista no YouTube, ele confessou que essa lesão ele interpretou como uma mensagem de Deus, que falou pra ele: não para agora, continua lutando, você já fez muito pra chegar até aqui e não é a hora de você parar. É um jeito estranho de avisar pra não parar. Eu interpretaria talvez do
o contrário. Mas é uma pena, porque se essa fosse a última luta do Anderson Silva, teria sido o capítulo final perfeito. Foi nessa luta que Anderson bateu o recorde de 16 vitórias seguidas, até hoje a maior sequência de vitórias da história do UFC, e teria se apresentado da forma como ele gosta, do jeito conhecido do Anderson Silva, e vencido de forma implacável no primeiro round, ainda invicto no UFC. Se essa tivesse sido a última luta do Anderson Silva, provavelmente até hoje ele seria lembrado como GOAT supremo, o Pelé do MMA. Provavelmente não haveria discussão sobre quem é o maior lutador de todos os tempos. E é isso, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.